Boa noite, eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa sexta-feira para compartilhar a palavra de Deus ao meu e ao seu espírito. Nós estamos finalizando o mês de novembro, em que nós falamos sobre a noiva que enfrenta o dragão com seu fruto, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 12. Essa semana em específico também falamos sobre a semana do suprimento no deserto, protegidos no lugar preparado, em que cada dia da semana a gente falou sobre um texto da palavra de Deus, onde homens e mulheres tiveram experiências com Deus no deserto, né? Esse lugar físico. Hoje, especificamente, nós temos uma palavra de direção nessa sexta do Espírito Governante. Responder com a autoridade da espada no deserto da prova, protegidos pelo Espírito Supridor. Nós vamos falar sobre o Senhor Jesus em Mateus 4, em que ele foi tentado mesmo pelo inimigo. Vou pedir desculpa pelo som que saía aí no áudio. Não tô em casa, tô no centro de Campinas, especificamente na casa da minha avó e do meu pai, onde eu morava antes de casar, na avenida, uma das avenidas mais movimentadas de Campinas, então tem sempre muito som nesse quarto que eu tô aqui especificamente. Bom, vou ler o texto, a palavra de direção de novo. Responder com a autoridade da espada no deserto da prova, protegidos pelo Espírito Supridor. Nós vamos ler Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Um texto bem famoso, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, pensando principalmente, né, nesse texto, e levando em consideração o tema da palavra de hoje, né, que fala sobre responder com a autoridade da espada no deserto de prova, né? Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus, ele foi conduzido para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, e ele foi tentado pelo diabo, pelo tentador, 3 vezes, em 3 situações diferentes. Ele foi tentado principalmente na identidade dele, né? As 2 primeiras tentações, o inimigo fala: Se tu és o Filho de Deus, né? Botando ali à prova quem Jesus era, a identidade dele, a quem ele pertencia. Se de fato ele era o Filho de Deus, ele teria que provar. Ele teria que fazer algo para provar isso. E aí a gente vê no Senhor Jesus essa pessoa que tem uma resposta com autoridade. E com base em que autoridade ele fala isso? Ele fala com base na palavra. Porque o inimigo também fala isso. Ele diz que está escrito. Né? Aí o Senhor Jesus responde todas as vezes ao inimigo também com base na palavra. Então, isso me faz ter já um primeiro ensinamento, né? Que no que diz respeito a sermos tentados pelo inimigo, e em toda a nossa vida, nossa caminhada cristã, a gente precisa ter muita consciência e ter muito
abastecido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é essa espada, né? O livro de Hebreus fala que a palavra de Deus, ela é mais poderosa e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, é capaz de transpassar alma e espírito, juntas e medulas. Então, a palavra de Deus é o que nos dá autoridade, né? Em nós mesmos, seres humanos, nós não temos autoridade contra o inimigo, mas o Senhor Jesus sim. Ele tem autoridade contra o inimigo porque ele venceu o inimigo, né? Ele venceu o inimigo aqui em Mateus 4, ele venceu o inimigo na cruz, quando ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, né? O inimigo, de fato, ele é vencido e ele já é derrotado. Ele sabe que o tempo dele, do fim, está chegando. Por isso ele está realmente rugindo como um leão, buscando quem ele pode tragar. Então, irmãos, vamos ser bem sinceros, né? Existe uma hierarquia no mundo espiritual e Deus fez esse anjo de luz, né, que era Lúcifer, que também era um anjo de muita autoridade no que diz respeito à música. Ele tinha uma alta posição porque Deus criou todos os anjos e deu essa autoridade para Lúcifer. Mas ele se rebelou contra o Senhor Deus. Ele queria ser melhor do que Deus, ele queria ser mais do que Deus. Ele caiu, né, do céu e junto com ele caiu junto uma terça parte do céu, e esses anjos que todos serviam a Deus se tornaram demônios, né, espíritos malignos que rondam pela terra tentando fazer aquilo mesmo que a Bíblia diz que o ladrão veio para fazer, que é roubar, matar e destruir. Mas a autoridade do inimigo, ela foi dada por Deus, né? Deus deu essa autoridade para esse anjo de luz, Lúcifer, que caiu e se tornou Satanás, se tornou o diabo, se tornou o tentador, se tornou a antiga serpente, se tornou esse dragão em Apocalipse, né? Tudo isso pertence à mesma pessoa, né? O dragão de Apocalipse 12 é a antiga serpente lá de Gênesis, nos primeiros capítulos, Gênesis 3, quando Adão e Eva são tentados. Então, o que eu quero dizer com isso é que, como Deus fez esse anjo de luz com autoridade, Deus deu essa autoridade, e o Senhor não retirou essa autoridade de Lúcifer, né, do inimigo, do diabo. Então, ele tem a autoridade que Deus concedeu a ele. Tanto que no livro de Jó, quando o Senhor vai falar para o tentador, para o acusador, sobre a pessoa de Jó, esse homem que temia a Deus e obedecia a Deus, o Senhor permite para o inimigo tocar em tudo da vida de Jó. As posses, os filhos, na saúde, né? Mas o Senhor não permitiu que tocasse na vida, ou seja, não era para... O inimigo foi proibido por Deus de matar Jó, mas foi concedido pelo próprio Deus também, que ele tocasse em tudo ao redor de Jó. Então, de fato, a luta não é Deus contra o inimigo, porque Deus já venceu o inimigo. A gente lê a Bíblia no livro de Apocalipse, é claro, tá claro aqui. Inclusive, quando a gente vai ler no Apocalipse 12, o inimigo já foi derrotado, ele tem um tempo determinado, e ele será condenado mesmo naquele lago de fogo de enxofre, né? Então, ele já está derrotado. Agora, a luta nessa terra é do inimigo contra nós. Ele tem esse tempo aqui que Deus liberou para ele, e ele está tentando nos destruir, nos matar, nos roubar, né? Isso é muito sério. Então, pensando nisso, nessa luta que não é contra Deus e o inimigo, porque Deus já venceu o inimigo, mas hoje a luta é o inimigo contra os filhos de Deus, é a luta do inimigo contra a igreja do Senhor Jesus, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas precisam ser salvas, elas precisam crer no Senhor Jesus, né? E que o Senhor nos desperte mesmo para pregar o Evangelho, sair de toda a inércia e propagar mesmo essa mensagem, né? Porque em Romanos, no capítulo 1, fala que os seres humanos são indesculpáveis, porque toda a criação expressa a Deus. Não há desculpa diante de Deus, porque a criação expressa que há um Deus, que existe um Deus. Então,
Se o inimigo tem autoridade, porque Deus concedeu a ele, tem essa hierarquia no mundo espiritual, se Deus já venceu o inimigo, mas a luta hoje não é Deus contra o inimigo, mas o inimigo contra nós, os filhos de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus, como nós podemos vencer essa luta? Como nós podemos vencer o inimigo? Nós precisamos responder com autoridade, essa autoridade da espada, diante das tentações, diante das acusações. Precisamos sempre recorrer à autoridade desse nome, o nome de Jesus Cristo. É interessante porque no livro de Daniel estava orando, intercedendo, e aí quando Miguel chega a ele, Miguel diz que demorou. Por quê? Porque ele estava guerreando contra o principado da Pérsia. E também tem um certo momento que nesse texto também fala que Miguel, ele não ousou falar, olha, eu te repreendo, Satanás, não, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então, se o próprio arcanjo Miguel, que é um ser que tem autoridade no mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem hierarquia, Deus estabeleceu essas hierarquias, e o arcanjo Miguel serve ao Senhor Deus, ele mesmo não usou, eu te repreendo, ó Satanás, não, o Senhor te repreenda, né? Então, que autoridade nós temos em nós mesmos? Nenhuma. Mas o nome de Jesus tem toda a autoridade. O nome de Jesus tem toda a autoridade. No céu, na terra e debaixo da terra. Então nós não temos que ter zelo nenhum pelo nosso nome, mas nós temos que sempre nos apegar ao nome do Senhor Jesus. E sempre que o inimigo vem nos acusar, porque ele é o acusador dos nossos irmãos, né? Ele acusa de dia e de noite os crentes em Cristo. Sempre que ele vier nos acusar, sempre que nós nos sentirmos acusados por Satanás, nós temos que trazer para a nossa experiência o sangue de Jesus. Nós temos que orar, Senhor, me cobre com teu sangue, me veste com teu sangue, me limpa, me lava com teu sangue. Nós podemos e devemos invocar o nome do Senhor Jesus em toda situação em que o inimigo vem nos acusar. Devemos tomar esse sangue na nossa experiência. Devemos invocar esse nome na nossa experiência, porque não deve existir espaço em nós para acusação, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, mas o Espírito Santo habita dentro de nós, mas ele não nos acusa, ele nos limpa, ele nos leva a ter consciência das coisas. O Espírito Santo nos confronta, né? E esse é o papel do Espírito Santo mesmo. Ele nos ensina no conhecimento de toda a verdade. É o que o Senhor Jesus disse que ele faria. Que ele lembraria a nós as palavras de Jesus. Que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque o mundo já não crê no Senhor, porque o tempo do fim está próximo. Então, é claro que o Espírito Santo vai nos incomodar. Quando a gente peca, a gente se sente incomodado. É o Espírito Santo. Quando a gente deixa de fazer algo que deve ser feito, que isso também é pecado, que a palavra fala no livro de Tiago, que se a gente sabe o que é fazer o bem e a gente não faz, a gente tá pecando, né? Então, quando a gente peca contra o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vem, porque ele tá presente em nós, ele habita em nós, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos conduzir ao arrependimento de obras mortas, porque nós precisamos constantemente dessa renovação, precisamos que a nossa mente seja transformada mediante a renovação do nosso entendimento. Então, irmãos, isso é muito importante. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele foi tentado na identidade dele como Filho de Deus, mas que ele respondeu com a palavra. Ele respondeu o que estava escrito. Respondeu que nem só de pão viveria o homem,
respondeu. Essa foi a primeira tentação. A segunda tentação foi, ele respondeu dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Também está escrito, sempre com base na palavra, né? Então, o Senhor Jesus estava inaugurando, né, esse Novo Testamento, inaugurando essa nova aliança, mas ele tinha guardado já dentro dele as palavras da lei, as palavras do Antigo Testamento, as palavras dali daquilo que Moisés havia escrito, né, no Pentateuco. Então, nós precisamos ter muito mais agora a palavra de Deus dentro de nós. Precisamos ter esse depósito dentro de nós, né? Eu ouvi recentemente uma irmã falando sobre a palavra de Deus como um depósito dentro de nós, que o Espírito Santo consegue encontrar em nós esse depósito, consegue encontrar em nós esse armazenamento e consegue usar nas situações que são necessárias. Então a gente precisa mesmo estar sempre buscando se alimentar da palavra de Deus, né? Da Bíblia mesmo, de livros que falam da Bíblia. A gente precisa, irmãos, estar cheio desse tipo de alimento espiritual, desse tipo de conteúdo, porque isso é o que nos nutre, né? Às vezes a gente fica doente quando a gente está desnutrido. Um exemplo, na minha experiência, né, agora na gestação, finalizando aí esse primeiro trimestre, iniciando já o segundo, na verdade, eu percebo que o prato cheio para passar mal na gestação é estar de barriga vazia, né? Saco vazio não para em pé. Então é a mesma coisa no nosso espírito. Se a gente não tem o que comer, a gente vai passar mal. Se a gente não tá se alimentando do alimento espiritual, que é a palavra, que é o Senhor, chamando esse sangue para nossa experiência, invocando o nome do Senhor Jesus para sermos salvos continuamente, né? Porque Romanos fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13 fala sobre isso. E ele tá falando do contexto da salvação, da redenção judicial mesmo, né? Quando nós somos salvos da ira eterna, salvos da condenação eterna ao inferno, que é real. E além disso, esse texto sobre invocar o nome do Senhor, nós podemos trazer para a nossa experiência diária. Como invocar o nome do Senhor Jesus pode salvar-nos constantemente e continuamente das diversas situações que nos acontecem, né? Ao acordar, nós podemos invocar o nome do Senhor, orar ao Senhor, levar os nossos pensamentos ao Senhor. Ao nos deitar para dormir, nós podemos invocar esse nome também, sempre chamando esse nome, sempre chamando esse sangue, essa autoridade do nome de Jesus, a autoridade que existe no sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa das acusações do inimigo. Nós precisamos assumir, nos apossar mesmo do que nós temos como direito, não porque nós merecemos, mas por conta do sacrifício de Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus é definitivo e suficiente. Ele é o sumo sacerdote que com certeza se compadece das nossas fraquezas. Então, que essa seja a nossa experiência mesmo, sempre no dia a dia, chamando a autoridade no nome de Jesus, diante das acusações, assumindo, sendo lavado por esse sangue, orando mesmo em cima disso, para nós não sermos vencidos pelo inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia diz, né, que nós jovens, nós somos fortes e nós já vencemos o maligno. Está no livro de Pedro ou João, eu confundo. Mas a palavra de Deus fala, ou em Pedro ou em João, que nós jovens já vencemos o maligno. Eu não sei, tá na Bíblia. E também, essa precisa ser a nossa experiência. E também tem outro versículo que fala que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, né? Então, sempre começa com submissão a Deus. Nós precisamos sempre desse guiar, do direcionar do Espírito. Precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus constantemente. E o segundo ponto é que o Senhor foi tentado para ter domínio sobre os reinos da terra, né? Que foi a última tentação. O inimigo fala, se você me adorar, tá vendo tudo isso aqui, ó, vai ser seu.
Só que na verdade ele é o rei soberano sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. É claro que a Bíblia fala. Desculpa. É claro que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor Jesus não precisava de nada dos oferecimentos do inimigo, porque ele é o rei soberano, ele governa, né? Ainda que visivelmente quem governe sejam as autoridades humanas, de forma invisível e completamente eterna, perene, e esse governo que é estável, é só do Senhor Jesus, né? Os outros reinos, eles são completamente instáveis. As pessoas são completamente corruptas. O coração do homem é totalmente enganoso. Mas o reino do Senhor Jesus, ele é eterno e ele reina com cetro de justiça, né? Ele odeia a justiça. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Odeia a injustiça, odeia o pecado, odeia aquilo que está desajustado em nós, no mundo. O Senhor Jesus é muito soberano em tudo isso. Então, é claro que ele podia ter dito não pro inimigo, não faria sentido. O inimigo estava oferecendo algo ali para ele naquele momento, mas depois de todo o processo que ele passou de ser morto mesmo, ressuscitado, ascendido, tá plenamente convicto, tá plenamente acertado já, isso vai acontecer. Ele vai governar sobre tudo e sobre todos. Ele definitivamente é o rei dos céus, da terra, debaixo da terra. Né? A palavra céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, que o Senhor seja com o nosso espírito, nos dê essas experiências diárias de maturidade, de vida com Deus mesmo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, faça sua contribuição. Nos vemos numa próxima. Tchau. Amém. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, no teu Santo Espírito, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, nós colocamos nossa mente no Senhor, pela palavra que nos é liberada, que nos alcança, que transforma, que constitui, que nos faz ter um pensamento fértil. Ó Senhor, nós queremos responder ao teu envio, nós queremos, Senhor, estar saturados pela tua palavra, que nos faz transcender, Senhor Deus, o entendimento humano, que nos faz transcender a materialidade, Senhor, e nos faz alcançar o suprimento que teu Espírito tem para cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesse dia nós invocamos o teu nome, nós rendemos graças ao Senhor, porque nós respondemos com a autoridade que o Senhor nos traz, com a espada, Senhor Deus, embainhada em nossas mãos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, para que no deserto, Senhor Deus, nós sejamos protegidos pelo Teu Espírito que nos supre. Por isso nós cancelamos, nós rejeitamos todo o suprimento, tudo aquilo que vem do Egito, tudo aquilo que vem da Babilônia. Nós negamos, Senhor Deus, porque nós temos o Senhor como Espírito supridor. Nós temos o Senhor como Espírito na nossa vida, Senhor, que nos guarda na sua luz, que nos guarda na sua vida, que nos protege, Senhor Deus, que nos edifica, Senhor. Ó, Senhor Jesus, o teu nome, Senhor, que nos preenche, a tua pessoa maravilhosa, o teu Espírito excelente em nós. Ó, o Espírito excelente em nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo no deserto, o Senhor procede pela palavra que vem da boca de Deus. Pois, Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar nesse lugar de confiança, da palavra que procede da boca de Deus. Pai, em nome de Jesus, libera a tua palavra ao nosso espírito. Libera o teu suprimento ao nosso espírito. A virtude, o poder, a glória, Senhor Deus, sobre nós, sobre os ambientes que nós ocupamos, sobre os planos que nós fazemos, sobre os caminhos que nós colocamos diante do Senhor. Nós queremos mesmo, Senhor Deus, o teu Espírito, em nome de Jesus, nos suprindo a cada dia. E nós confiamos no Senhor, porque a tua palavra nos ensina a não confiarmos em homens, nem confiarmos em nossos carros e cavalos, mas confiarmos no Senhor, porque o Senhor é esse Espírito supridor, que mesmo diante do deserto, onde aparentemente não existe nada, não existe ninguém, mas ali existe a presença do teu Espírito, pois o Senhor está ocupando, a tua glória preenche toda a terra, a tua glória está preenchendo toda a terra e o Senhor está olhando e vendo todas as coisas. Por isso, o Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor
confiadamente de que o Senhor é o nosso suprimento, a alegria do nosso espírito. O Senhor é a alegria do nosso espírito e nós queremos estar mesclado com o teu a cada dia, Senhor Deus, provando mesmo, desfrutando mesmo, Senhor Deus, perseverando acima de qualquer e toda tentação, pois o Senhor é a nossa vida. A tua árvore da vida é o nosso suprimento, é a nossa satisfação para aquilo que a alma muitas das vezes pede, mas o Senhor é o nosso suprimento. Aleluia! Pela súplica, Senhor, nós alcançamos a tua ajuda. Por isso, Espírito de Jesus Cristo, o Cristo vivo e ressurreto, nós clamamos a ti nesse momento, ao Espírito de Jesus Cristo, esse Espírito que foi liberado para cada um de nós, esse Espírito que foi derramado, Senhor. Por isso, reverte, Senhor, todo ataque do inimigo, Senhor, toda artimanha do inimigo, Senhor. Nós pedimos a ti, ó Senhor Jesus Cristo, que o Senhor reine sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos dessa maneira, Pai. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor,
pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que
pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo. As águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor. Tu és o rio, Senhor.